ponto que estou tentando chegar é que a Northrop pegou um monte de dinheiro emprestado e comprou a TRW Space Systems, o principal think tank do seu planeta. Quem te deu o sinal verde? Não posso responder a isso. Tudo que posso dizer é que a maneira mais fácil para mim de dizer o que estou dizendo é minha associação com 3 pessoas nórdicas em Douglas no programa Apollo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava recebendo informações extraterrestres e colocando em produção 12, 14 tipos diferentes de veículos extraterrestres. Eles estavam fabricando-os usando o trabalho escravo. Quase 90% disso foi retirado da Alemanha antes mesmo da guerra terminar. Foi levado para a Antártica e ainda está operando lá hoje. Que há algumas inteligências artificiais positivas por aí, mas que temos raças de seres chegando que são realmente artificialmente inteligentes, sabe? Sim, você nem consegue vê-los. Então eles colocam a bandeira americana. Ok. E então começam a andar tirando suas fotos. E ao redor da borda da cratera estão todas essas coisas enormes que... Então, Neil... A declaração dele, Armstrong, senhor, você tem que ver isso. Eles são enormes, eles estão nos ameaçando, eles estão nos ameaçando. Então, o que quero dizer novamente é que você está dizendo que tudo foi planejado em 1999 e basicamente fomos parados em um certo ponto. E esse é um ponto de crise muito, você sabe no seu livro, que é muito emocionante, mas ao mesmo tempo muito decepcionante de ouvir. Então, não é surpreendente porque, de certa forma, o público em geral certamente pensa que nunca voltamos à Lua. Isso é o que eles tinham em mente. Agora, eu não acredito nisso. Então, ficou em segredo, essencialmente. Sim. E isso entra em uma área completamente diferente, mas vou te fazer minha pergunta em 1 minuto. Então, Michael, você estava prestes a dar uma resposta à pergunta dele, certo? Estávamos falando sobre isso, mas eu também queria discutir. Bill, você já teve a chance de conhecer Ben Rich? Não. Você não conheceu? Ok. Não conheci, mas gostaria de ter conhecido. Ok. Porque ele é uma pessoa maravilhosa. Você acha que o Donald Douglas Sr. consultou Kelly Johnson e segredos foram trocados? Você acha que isso é algo... Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Você pode aprofundar um pouco nisso? Donald Douglas foi muito mais importante em toda essa história do que as pessoas percebem. Não estou tentando dar a ele um grande destaque, mas ele certamente foi. E então ele, por exemplo, conhecia Northrop e eu quero meio que nivelar sobre Northrop, porque lembre-se, TRW Systems, que surgiu depois de todas essas coisas do programa inicial, o TRW saiu do think tank da Douglas, é de lá que veio. E então, TRW tinha o que constituía, eu trabalhei lá por vários anos, eles tinham fundos ilimitados para literalmente estudar qualquer coisa, ok? Qualquer assunto que você quiser. Então, a equipe da TRW, o presidente e muitos dos principais engenheiros estavam no think tank secreto da Douglas antes. E então, não só o Douglas falou com o TRW, mas Douglas falou com Northrop, Douglas falou com Lockheed. Esses caras não estavam trocando informações porque eram concorrentes entre si, mas em um nível técnico eles conversavam juntos e então, como o primeiro pacote que eu levei para a Lockheed, no Vale lá, foi o primeiro documento que a Lockheed teve que formou esse think tank. E então, coletivamente, a informação era individual para cada uma das empresas para as quais levávamos pacotes, mas também havia coordenação entre como Douglas Sr. e as principais pessoas na Lockheed. E não é que eles estivessem
trocando informações, mas estavam no mesmo nível diplomaticamente e se comunicavam. E então Ben Rich, o que ele disse antes de falecer eu acho extremamente importante, porque ele, em uma declaração, ele apresentou qual era a situação real e ele deixou isso com, ok, é o próximo movimento de vocês. É o próximo movimento de vocês. Isso é o que ele está dizendo. Está lá, você pode deixar, pode recuar ou pode participar. Eu acho que essas palavras foram incríveis, verdadeiramente, que meio que resumem toda a situação e aqueles caras na Skunk Works da Lockheed estavam certos, ok? Agora, eu trabalhei para a Lockheed 3 vezes diferentes. Eu trabalhei para a Navy Space. Eu estava trabalhando para a Navy Space em uma instalação dentro da Lockheed. Eu entreguei documentos para a Lockheed, na verdade, 4 vezes e trabalhei para a Lockheed outras 2 vezes. Eu realmente trabalhei como um especialista em modelos de túnel de vento de pesquisa, ok? Então, e essa foi a primeira vez que realmente trabalhei para a Lockheed, mas eu já tinha entregue pacotes para a Lockheed 10 anos antes. E então minha participação com eles foi então diferente da minha participação com a Northrop, porque eu realmente trabalhei para a Northrop por 2 anos e meio. O ponto que estou tentando chegar é que a Northrop pegou um monte de dinheiro emprestado e comprou a TRW Space Systems, o principal think tank do seu planeta. Santo Deus! Quero dizer, isso é loucura. A Northrop pegou um dinheiro emprestado, eles foram para a Virgínia, compraram a empresa de construção naval da Marinha dos EWA, que constrói porta-aviões. Imagine, a principal instalação do planeta que constrói porta-aviões. Agora ouça isso. Por que eles fizeram isso? Para que pudessem levar seus engenheiros, explorar os porta-aviões, olhar para eles e descobrir como transformar um porta-aviões de 790 pés em um transportador espacial de 1 quilômetro de comprimento. Que melhor ferramenta você poderia comprar? Uau! Eu acho que quando abordamos todas essas coisas que as diferentes pessoas fizeram, é de deixar a mente perplexa. Quero dizer, realmente é. E você... Ok, bem, e quanto à Boeing? Ok, a Boeing também está envolvida com... E a Rockwell? E a Rockwell, construindo transportadores espaciais. E também o que chamamos de, vou dizer algo aqui porque trabalhei em uma tarefa curta, muito curta, eu acho que foi para a Boeing, e eu estava trabalhando para o chefe e eles iam projetar esses... Eu não sei se eu não sou bom com essas coisas, mas, F-35 ou qualquer tipo de avião. Sim. E, de repente, eles projetaram uma Enterprise e levaram toda a divisão e, em 2 semanas ou menos e... Sabe que a indústria aeroespacial se move muito devagar. Sim. Pelo menos no domínio público, eles empacotaram tudo e enviaram para um local, Redondo Beach. Não sei onde era, mais ao sul... Uhum. Talvez até mais ao sul que Redondo Beach. E eles levaram alguns dos funcionários, e não sei se todos, mas quero dizer, aconteceu tão rapidamente. Mas eu estava trabalhando para o chefe, então sei que foi isso que eles foram construir. Fantástico. Então... Se encaixa perfeitamente. Sim. Sim. Sim, então... Inacreditável. Você está certo. E, foi empolgante, porque eles estavam... empacotando tudo para fazer esse novo projeto empolgante. E eu quase, desejei poder ir com eles, Certo. Mas, claro, esse não era o meu ramo de trabalho. Sim, certo. Mas sim, então, quero dizer, é fascinante o que acontece. Agora, o que você basicamente está descrevendo, no entanto, é um programa espacial secreto que se tornou secreto meio que gradualmente, de certa forma, porque algumas dessas coisas estavam no domínio público, certo? Sim, estava, sim.
E ainda assim, o segredo se tornou mais e mais denso ao longo dos anos. E sei que muitas pessoas estão intrigadas com isso. Então você tem uma avaliação ou crítica de como o segredo ficou tão apertado? É a infiltração dos reptilianos e o fato de que você tem nórdicos de um lado e reptilianos do outro influenciando o programa? Bem, essa é uma das chaves, sim. E então você tem os Dracos influenciando o presidente do seu país. Então isso... Ok, então estamos falando de Eisenhower, Truman, quem são todos eles? Sim, todos eles. Sério? Todos eles. Sim. Ok? E todos. Eu pensei que o presidente não tinha nenhum poder real. Tem? Ele tem algum poder. Muito disso foi mantido em segredo desse nível, ok? Ó, mas o MJ-12 está nos bastidores, sabe, orquestrando muito disso também. E você está dizendo que esse cara Douglas faz parte... Sim. Nos primeiros dias? Sim. Certo. Então ele é muito instrumental. Sim. E na verdade, para ele falar, sabe, com 2 almirantes da Marinha e 2 generais do Exército, da Força Aérea, para montar o grupo de estudo mais avançado do planeta e colocá-lo em um tanque secreto dentro da Douglas Engineering. Quero dizer, sim, ele se separou vários anos depois, mas Douglas montou isso sozinho, com base no evento de Los Angeles. Certo. Quero dizer, isso é impressionante. A RAND existia naquela época ou foi depois? Não, a RAND surgiu do think tank. Oh. Na verdade, houve esse divórcio que mencionei no livro. Foi TRW RAND? Foi assim? Bem, a RAND, por causa da manufatura, assumindo todo o controle da Douglas e removendo-a de Douglas Sr., ok? Eles fizeram. E então eles não queriam nada disso de extraterrestres na empresa deles, eles queriam fazer aviões. Eu não os quero nem aqui. Então, ao descobrirem sobre essa coisa secreta, soaram o alarme. Então, a RAND foi formada dentro do think tank secreto na Douglas. E então houve esse grande divórcio. O divórcio ocorreu cerca de 8 meses antes de eu começar a trabalhar em 1951. Uhum. Ok? Uhum. Então eles se divorciaram. Eles usaram esse prédio bem em Santa Mônica como sede. Mas então a RAND se espalhou pelo mundo e se você for a San Diego e for até Point Loma para ter uma vista de San Diego, você sobe até o topo onde está a vista. Ao sair lá do seu lado esquerdo, subterrâneo, é tudo RAND. Do lado direito é NavSpace, subterrâneo em ambos os lados. Você está lá olhando para San Diego. Bem, aqui está toda essa coisa massiva da RAND e todo o caminho de volta deste lado, em NavSpace. Não percebem o que saiu do think tank da Douglas. Isso é incrível. Quantos anos são isso? Isso é 70 anos atrás. Quero dizer, isso é loucura. Ok, mas vamos também falar um pouco sobre a NASA. Ok. Porque em um certo ponto, quero dizer, você vem da Douglas. Esta é uma empresa aeroespacial, bem, uma empresa de aeronaves. E você está trazendo mudanças para o Apollo que afetam a NASA. Sim. Ok? E os chefões da NASA são DeBus e Von Braun. E eles são nazistas. Sim. E eles realmente eram nazistas? Eram. Sim. E eles... ok, então... Parece até pelo seu livro que a NASA é talvez o primeiro lugar a ser infiltrado por nazistas e essa ideologia. Sim, isso é correto. E então o paperclip não foi apenas 10 ou 12 alemães vindo para cá. Foi um número massivo de uma organização tremendamente massiva que um pouco dela foi para Moscou. Todo o resto foi para a Antártica, naquelas grandes cavernas na Antártica. Você tem 5%. Quer dizer, Assim. Ok, mas a Grã-Bretanha pegou alguns. Sim, pequenas partes, ok? Sim. Nós
Von Braun e Debs eram ambos principais nessa organização na Alemanha, e então você diz, mas bem, pegamos bons. Havia outros bons também que os russos pegaram, e muitos deles ainda estavam gerenciando a construção de transportadores de espaçonaves extraterrestres que estavam sendo construídos subterraneamente na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Você quer dizer que quando eles vieram trabalhar para nós, eles continuaram? Não. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava pegando informações extraterrestres e colocando em produção 12, 14 diferentes tipos de veículos extraterrestres. Certo. Eles estão fabricando usando trabalho escravo. Quase 90% disso foi retirado da Alemanha antes mesmo da guerra acabar. Foi levado para a Antártica e ainda está operando lá hoje. Certo. Nova Berlim. Sim. Sim? Inacreditável. Certo. Inacreditável. Então, é por isso que o John Kerry foi, você sabe, para a Antártica enquanto tínhamos uma eleição presidencial acontecendo? Ok. Ok. Bem, você sabe, eu tenho informantes que falaram sobre a Antártica. Sim. E eu divulguei informações sobre isso. Agora, eu não sou um informante, ok? Eu sou apenas um... Você está sentado que foi... pelo exército. Isso é um jogo completamente diferente. Ok. Tudo bem. Você sabe, você está vindo de um ângulo completamente diferente. A maioria das pessoas com quem eu lido, trabalhou em cima de segredos de Estado, ok? Eles podem até ter trabalhado com você ou perto de você, mas eles saíram da organização. Então eles começam a falar, em alguns casos, violando seus acordos de segurança. Ok, eu não sei do que se trata, mas eu estou apenas tentando deixar de lado. Eu entendo, mas isso é uma mudança radical para o exército realmente trazer um dos seus à frente dessa maneira, e eu me pergunto se o seu entusiasmo vai ser contagiante. Haverá outros como você? Isso é o que esperamos que aconteça. É o que eu espero que aconteça, porque o público precisa saber sobre isso. O país precisa saber sobre isso. O planeta precisa saber o que aconteceu e fomos enganados. Eu digo isso repetidamente. Todos nós fomos enganados por no mínimo 6.000 anos. Todos os países europeus, todos os países asiáticos. Ok, mas vamos entrar e eu peço desculpas a você, mas você sabe, isso é tão importante. Por que precisamos saber agora? Porque eu tenho a sensação de que você está realmente vindo à tona em um momento crítico por causa de algo que está por vir. Ok, você poderia dizer isso. Eu poderia dizer, na minha opinião, eu espero que isso vá acontecer. Ok? Eu estou... Tudo bem. Que isso beneficiará a liberação deste assunto. Essa é a minha esperança. Isso é... Ok, mas você sabe, por que eles estão escolhendo agora? Quero dizer, você estava por aí, você sabe... Você realmente tem 93 anos? Sim. Então, você estava por aí, eu presumo... Quero dizer, você era uma pessoa ocupada construindo todas essas coisas e projetando todas essas coisas. Mas em algum momento você deve ter se aposentado e estado, você sabe, menos ocupado, ainda menos utilizado por eles. E você deve ter, você sabe, mesmo durante o tempo em que estava escrevendo seu livro. E eu sei que Bob Wood falou com você em 2009. E eu acho que houve algum tipo de interação com você, com alguns outros repórteres ou alguém em 2002 ou algo assim. E isso é o que estava escrito na parte de trás do seu livro. E ainda assim, basicamente, tudo o que você estava fazendo estava sob sigilo. E mesmo Bob Wood não veio a público com a entrevista que ele fez com você em 2009. Até um ano atrás, quase um ano atrás até agora, quando alguém na organização que está trazendo você à tona contatou, ao que parece, Michael Salas. Ok. Michael Salas, ele fez o dever de casa dele. Sim. Ok. Agora, ele é um cara legal também, através da liberdade de informação. Ao contrário de muitas pessoas, ele dedicou tempo e enfrentou todas as dificuldades de não liberar a informação. Ok?
E então, eventualmente, obtendo comprovação para Ricabota, almirante, antes de assumir a Estação Aérea Naval de San Diego, ok? Ele foi para Lockheed, ele foi para Douglas, e ele foi para Northrop, ele vai para North American. Do que se trata tudo isso? 4 a 6 semanas depois, Bill Tompkins leva pacotes para essas pessoas. Do que se trata tudo isso? Isso agora foi verificado através da liberdade de informação que Michael Salas conseguiu, e ele tem muito mais informações. Ele tem buscado comprovação para as coisas que estamos falando aqui. Ok? Verificando isso. Ok, mas isso ainda não explica por que demorou tanto para você vir a público quem deu o sinal verde em um determinado momento, aproximadamente 1 ano atrás, para você vir a público? Bem, na verdade não é como o que aconteceu há 1 ano. Isso eu nem sei qual é a resposta. Tudo bem. É porque vamos voltar para a parte sul do Oregon e este Conselho da Liga da Marinha que eu estabeleci no Oregon. E eu tinha meus modelos de navios, eu os coloquei no grande shopping. Nós poderíamos falar sobre isso. Havia um artigo no jornal que algumas pessoas no centro de Medford, Oregon, iam ter um conselho da Liga da Marinha e então eu pego a informação no jornal e depois tenho pessoas nos ligando. Eu fiquei no centro do shopping 3 finais de semana. Eu tinha um pequeno espaço lá com documentação sobre a Liga da Marinha e eu consegui 70, 80 pessoas em cerca de 3 meses e formamos este conselho da Liga da Marinha. Ok, em que ano foi isso? Isso foi período de 2009 e 2007. Eu contatei o comandante Estação Aérea Naval, Base Naval, Washington DC, que é o comandante do subgrupo 9, os submarinos Boomer. E eu falo com ele e eu o convenço a descer para Medford, Oregon, no grande restaurante lá, e jogar água benta neste novo conselho da Liga da Marinha. E almirantes não fazem isso. Né? Almirantes não fazem isso. Talvez um tenente faça, ou talvez um comandante, ou um tenente-comandante. Almirantes não fazem isso, ok? Não me pergunte como isso aconteceu. Alguém jogou com um pouco de seja, lá o que for, e este almirante, que tem um histórico fantástico por si só sobre Então, estamos falando sobre isso? Joga água benta em uma Liga da Marinha. Certo. No meio do nada. Estamos falando do Bobby Ray Inman neste ponto? Não, estamos falando de um cara completamente diferente. Um almirante diferente? Sim. Podemos saber o nome dele ou não? Prefiro não dizer agora. Tudo bem. Mas só estou dizendo. Então você veio... O que eu preciso para... Sim. Então, para ajudá-lo a entender aqui novamente, por qualquer motivo, eu acabo com cerca de 70 oficiais navais aposentados de alto escalão neste conselho. E você não pode justificar isso em uma cidadezinha no sul do Oregon, onde tudo o que há é cortar madeira. Certo. Certo? Certo. Agora, eu não posso te dar a resposta. Eu não posso te dar a resposta de por que logo ao sul de Medford há uma montanha, e há uma montanha lá onde todos esses oficiais da Marinha, a maioria desses oficiais da Marinha estão em negócios, que têm seus próprios aviões. Eles voam por todos os Estados Unidos e Canadá. Eles veem OVNIs vindo do sul, vindo do leste, entrando no lado desta montanha. Isso não é o Monte Shasta, é? Monte Shasta. É, certo. E então eles pegam seus aviões e voam coletivamente com 7, 8, 9 aviões tentando encontrar a porta. E eles não encontram a porta. E então, enquanto estão fazendo isso, 2 deles vêm
Certo. Bem ao lado deles, voam bem perto de seus aviões. Muito impressionante. Meu Deus. Sim. O que você disse? Então o que são todos esses, como... Então você sabe que está em contato até hoje com os nórdicos. Você está sendo influenciado, está sendo comunicado. Telepaticamente, sim. Certo? Então foi isso que eles fizeram. Basicamente, telepaticamente disseram que isso será... Ei, Bill, isso será uma ótima ideia para você. Sim. Você vai descer, vai começar essa associação e se você construir, eles virão, certo? E eles vieram. Sim. Certo. E eles vieram. Mas eu não posso justificar certo, porque no mundo teríamos tantos oficiais de alto escalão. Um é como e um general da Marinha. Sim. Tínhamos 7 capitães. Bem, eu posso ajudar um pouco com isso, porque, como um psíquico, como você quiser chamar, posso dizer que fui a Shasta e fui comunicado pelos Telos, que me contaram uma história extremamente triste sobre como Ahen, os reptilianos, tomaram conta de Shasta e que toda a civilização deles estava em risco. Então eles talvez estivessem enviando o, você sabe, sinal. E isso foi em 2010. Uhum. Certo. E então estamos bem próximos nas datas. Sim. Quanto ao momento em que sua coisa aconteceu. Então você estava iniciando toda a operação. Certo, sim. Certo. Sim, e isso foi muito comovente para mim e muito chocante. Muito chocante. E também era evidente no terreno. Você podia realmente ver que havia uma cerca de frequência de algum tipo que havia sido colocada naquela área que estava realmente matando a vida selvagem e Sim. as árvores de pinho e tudo. Você podia ver que tudo estava começando a... Sim. O que você sabe? Mas eu tenho que dizer que é realmente quase risível que você tenha todos esses oficiais da Marinha, todos eles em negócios, o que exige que tenham um avião, eles voam, estão conversando entre seus aviões. Um cara está vindo do leste, o outro cara está normal, e um sai da montanha aqui, outro cara entra do outro lado, e então, na verdade, quando 2 deles estão voando juntos, eles saem e passam entre os 2 aviões. Quero dizer, isso e então você diz que não há OVNIs, certo? Quero dizer, para mim... Bem, eu não digo que não há... Não, estou sendo sarcástico. Sim, eu sei o que... Nós, coletivamente, Sim. não existe tal coisa como extraterrestres. Quero dizer, sim, claro, isso você sabe, de volta ao ABC de todo o assunto, mas coisas incríveis... realmente é simplesmente incrível. Então isso responde a algo